Gente, né? fazer cirurgia sem campo, sem luva Sem, estéreo, sem luva estéreo, sem campo, sem nada. sem nada, nada. E eu tinha que fazer aquilo. Não, tinha clorexidina pelo menos pra bochechar? Antes do procedimento ou não? Não. Às vezes, quando a gente ia fazer canal, às vezes não tinha nem hipoclorito pra irrigar. Tinha que fazer Olha. sem. Tá? Então isso não é só sobre o dentista. É É, sobre o a paciente, clínica. né? Também, assim, a infração ética. Isso é. Sim, Isso. Eu não sei se estou falando errado, mas isso é um crime que essas clínicas fazem. Porque é uma heterogeneia, né? é. Você não tá fazendo o que deve ser feito, né? Que a gente tem uma base científica. Se você não usar dos melhores bases científicas que tem na nossa profissão para cuidar do paciente, você já está sendo. Ai, me fugiu a palavra agora. Quando você nega o atendimento correto. Qual que é a palavra? Negligenciar? Isso, negligência. É isso aí, já até esquecendo. É. Você está negligenciando um Sim. tratamento. Sim, eu fico um pouco. Sem saber o que falar. Eu acho que a vontade que me dá é Hum. falar pro pessoal assim, todos, tanto, né? Existem vários perfis, mas você que tá indo buscar também essas clínicas, você faz parte dessa engrenagem. Você tá fomentando isso. E cadê os órgãos responsáveis? Cadê o CFO? Cadê o CRO que não faz nada? Uhum. Nada. Eu te falo que o único CRO que fez alguma coisa foi na gestão do Rafael Mota. E ele foi perseguido, É. tiraram ele de como presidente 2 vezes, tiraram ele do cargo e assumiram. Né? À toa que o CRO de Minas não abre o comentário no Instagram. O CFO posta as coisas também não abre o comentário. Então, que sistema é esse que o dentista, que é a base de tudo, nós aqui, a gente vai falar o órgão que a gente paga É. R$ 500 anual para Uhum. eles. Eles desviam verba nossa, contratam empresas de amigos próximos, como Uhum. se fosse um nepotismo. O cara que fala a verdade, trabalha pela odontologia, é perseguido com falsas acusações, tiram ele. Então, é um sistema, uma engrenagem que ela vai se alimentando. E Uhum. infelizmente, igual você falou, tem profissionais ali que não enxergam, estão com os olhos tampados, que é um sistema que eles acham que, ah não, aqui é melhor que muito lugar. Sim. Então, até onde que vai parar a odontologia desse jeito? Que- Ah, tenho nem ideia. Tenho até medo de pensar. Evito pensar, mas se as pessoas continuarem pensando que essa é a única opção, vai continuar desse jeito. Se ninguém fizer nada, se ninguém denunciar. Meu namorado, que é advogado, né? Ele queria que eu entrasse com o processo. Uhum. Só que eu não tinha tempo de clínica suficiente pra entrar, sabe? Eu fiquei muito pouco tempo. Se eu tivesse ficado mais, era mais certo de Mas conseguir. você acha que esse tempo que você ficou através do que seu namorado sabe do direito não conseguiria algo Algo você diz de. para fazer o processo? Eu não sei, ele disse que não valeria a pena porque eu não receberia o valor referente ao tempo que eu trabalhei. Não seria Uhum. suficiente para eles me pagarem um valor decente, Sim. sabe? Se eu tivesse ficado mais tempo, ele quando eu tava em São Paulo, ele falou assim: ah, tenta ficar 6 meses ou um ano Nossa, pra gente entrar com o processo. isso é... Aí eu, não, não, não dá, não dá. Eu tentei conversar com algumas pessoas lá, mas elas também não quiseram. Ninguém quer Não, ninguém entrar. quer, porque você Fica com entra e em um medo. mês já tá maluco. É, a gente sai de lá traumatizado mesmo. E fica esse medo, né, da gente entrar com um processo, se expor de depois não receber nada, ou depois ninguém querer te contratar. Tem Tem esses isso. problemas, mas aí é sempre lembrar que você não é dependente desses locais. Se parar para analisar, esses É. locais são dependentes do dentista. Sim. Então, se todo mundo tiver essa consciência, vai começar a quebrar. Igual, por exemplo, essa franquia que a gente comentou no início, que tem mais de 600 clínicas no Brasil, tá para fechar, alguma coisa aconteceu, não tá se É, sustentando. eles não estão falando o que querem. Exatamente, não tá se sustentando. Então, assim, eles precisam do dentista. E eles precisam de paciente. Se não tem dentista, não tem paciente. Uhum. Se não tem paciente, não adianta ter dentista também. Então, essa roda, essa engrenagem aí vai parar.
Uma Sim. hora vai parar. Então, eu sempre falo que as realidades são diferentes, né? Mas eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, não vai para essas clínicas. Eu falo por mim. E você teve a experiência. Então você teve a experiência. A Ana Flávia, minha esposa, ela teve uma experiência quanto tempo você ficou? Um ano? 2 semanas. Ó, um ano. 2 semanas. Eu fui falar um mês, falei um ano. 2 semanas. 2 semanas ela já não tava aguentando. E eu já tinha falado que ela Sim. não vai pra isso não, mas ela falou assim, não, eu quero ter minha experiência. Falei, É. ok. Tem gente que precisa ir lá dentro pra ver É. como que é, Falou, deixa eu ter pra não. experiência, porque às vezes não é isso. É. E a clínica que era, por exemplo, não parecia ser ruim. Mas aí o que ela viu lá dentro, aí ela falou, não, eu não posso ficar aqui porque eu tô fazendo algo que perante a Deus também é errado eu deixar passar isso. Sim. E como a gente não tem voz pra poder, tipo assim, falar que não pode, porque depois vira perseguição e tudo mais, a gente é melhor a gente sair. É. Porque se a gente não consegue lutar contra o sistema. Sim. Ô, Bia, eu queria te agradecer, tá? Que a gente tá chegando no final do nosso podcast. Agradecer muito pela sua colaboração, por ter aberto mesmo os seus relatos. É, não é nenhuma vergonha contar isso que você passou, porque todo mundo passa por situações. É vergonhoso saber que a odontologia está nesse nível. Uhum. E isso que eu acho que é vergonhoso para esse sistema. Então é bom que as pessoas fiquem ligadas, os próprios pacientes já estão ficando mais informados, não procurem esses estabelecimentos, porque de alguma forma ou de outra eles vão precisar fazer um retrabalho futuramente. Sim. E eles, esses pacientes, com certeza vão cair na sua mão de novo para você fazer um reparo de algo que fizeram lá, porque você está se dedicando, especializando para ser um profissional melhor. Uhum. Então, é esse recado que eu quero deixar. Eu queria que você também deixasse um recado para o pessoal que está assistindo. Pode ser mesmo em relação a esse tema mesmo, para ajudar eles a pensarem quando estiver saindo da faculdade, ou até aquele profissional que já está, sei lá, 5 anos formado, mas Uhum. ainda está se deparando com isso. Bom, o que que eu tenho pra falar é: começar com pouco dinheiro é difícil, mas não é impossível. E você tem que ter duas coisas, você tem que ter discernimento e coragem. Discernimento, porque vai aparecer vaga que parece boa, mas quando você for ver, você vai ser tratado como descartável. E sabedoria e coragem para dizer não quando você se deparar com certas ocasiões e você tem que se portar, você tem que se impor e dizer não. Não é fácil, mas não é impossível. E sempre invista no seu conhecimento, porque o que ninguém nunca vai poder tirar de você é o seu conhecimento, a sua ética e a sua dignidade.